É com grande alegria que estamos novamente aqui para comemorar o 9º mês do canal. E como já é de praxe, temos a participação especial do meu marido, Alexandre Corrêa. É isso aí. O canal é como se fosse um filho que está nascendo, né, Cândida? Então, Está sendo está gerado. sendo gerado. Então, na verdade, são 9 meses que se demora, via de regra, né, para Sim, gerar um ser humano, né? é, Então, no caso desse vídeo, como esse vídeo de certa forma é um filho, né? tá dando Por causa trabalho do como um filho. cuidados e dá trabalho, né? É, Então, parabenizo também a Cândida por sua disciplina obrigada. e denodo, né? Sim, Em montar esse canal aqui. Também Deus está abençoando, a gente tem certeza, né? amém. Então, eu também quero agradecer pelo mês de setembro, que foi um privilégio para mim, foi muito especial o estudo dos personagens bíblicos. Eu aprendi muito e espero que, né, vocês aí do outro lado também tenham sido abençoados. E este mês de outubro, nós estamos retomando, complementando, ampliando o estudo de Provérbios. No mês de março, nós fizemos um propósito estudando os 31 capítulos de Provérbios, mas eu fazia destaques em cada capítulo. E alguns versículos ficaram quietos, silenciosos, não foram mencionados, não foram lidos. Então, por justiça a esse livro tão precioso, nós estamos fazendo um novo estudo de Provérbios neste mês, destacando, lendo, mencionando os versículos que não foram trabalhados no mês de março. O propósito de Provérbios do primeiro semestre já está salvo numa playlist. E agora nós já estamos, né, desde o dia 1º, construindo um novo estudo. Então hoje, 3 de outubro, vamos ler alguns versículos de Provérbios, capítulo 3. Se tu já está com a tua Bíblia para acompanhar, nós vamos usar a NAA, né? Isso. Então, Provérbios, capítulo 3, verso 1 e 2. Isso. Vamos começar a leitura. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Quando fala de guardar, de não esquecer, é algo que nós temos que lembrar diariamente. É algo que tem que ser vivo para nós. Nós precisamos valorizar os mandamentos, os ensinos, as palavras de sabedoria. E por isso também que a gente está retomando esse estudo, porque Provérbios é um livro que tem que ser como um manual. A gente tem que estar sempre consultando, sempre relendo, para interiorizar esses mandamentos, essas instruções, esses provérbios. E qual é a consequência, o efeito de guardar a sabedoria, os mandamentos, os estatutos de Deus no nosso coração? É longevidade e paz. Dias melhores, mais dias e dias melhores. Versículo 6. Vamos ao versículo 6. Aproveitando, né, que tu falou em valorizar, valorizem o canal também, né? Curtindo, comentando, compartilhando, porque isso ajuda, né, o algoritmo do YouTube a sempre que tiver vídeo novo apontar para vocês nas suas buscas aí, né? Então é muito importante esse joinha pro canal. Você não imagina o quanto, né? Agradeço também aos inscritos, né? Já estamos com 207 inscritos. É verdade. Então vamos ao versículo 6. Isso. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas
veredas. Quando pensa em reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos, a gente pode também dizer assim, que seja feita a tua vontade. A gente tem desejos, planos, projetos, mas sempre devemos colocar esses caminhos, esses propósitos do nosso coração, esses sonhos diante de Deus, para que a vontade dele se estabeleça. Assim como Jesus no Getsemane disse: se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então, seja lá o que for que tu tá planejando, sonhando, querendo, desejando, pedindo, coloca sempre o Senhor em primeiro lugar. Coloca sempre a vontade de Deus acima da tua. Aí pode ter certeza que as coisas vão dar certo. 9 e 10. Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Esse é o assunto que muitas pessoas não querem falar, né? Que seria dízimos e ofertas. Tu colocar Deus, a igreja, a obra, as pessoas necessitadas em primeiro lugar. Tu saber que toda a tua prosperidade, riqueza, sucesso deve ser devolvido, colocado como uma oferta ao Senhor, como gratidão, agradecer a Deus. Então, existe sim este mandamento dos dízimos, das ofertas. A palavra é clara que nós devemos dar a primazia, o primeiro lugar para Deus. E isso envolve dinheiro, envolve finanças, né? Envolve os recursos que a pessoa tem. E o exemplo ali fala de celeiros, de lagares, de cereais, de vinho. Então a gente também imagina que isso simboliza o quê? O alimento, a provisão. O vinho sempre simboliza alegria na Bíblia, né? Bênção, é uma recompensa. Seria o galardão, né, que a Bíblia fala. Então toda vez que a gente devolve ao Senhor, ajuda os necessitados, as pessoas que precisam, a gente está fazendo uma adoração, uma gratidão a Deus. 13. Feliz é quem acha sabedoria. Feliz é aquele que alcança o entendimento. Olha que interessante, a gente estudou no Sermão do Monte as bem-aventuranças. Aqui nós temos uma bem-aventurança. Está dizendo que a pessoa que tem sabedoria, que busca sabedoria, o entendimento, ela é feliz. Então, a sabedoria traz alegria, traz felicidade, nos dá uma plenitude, porque a Bíblia diz que a gente não teme o mal, porque nós estamos no caminho certo. Aqui dá a entender que é a sabedoria que vem do alto, né? Exatamente. E não a sabedoria humana. Exatamente, a sabedoria que vem do alto. É importante isso que o Alexandre falou. A gente tem que frisar que não é a sabedoria humana, exatamente. Porque Provérbios é a sabedoria que vem de Deus, é o temor a Deus. O princípio da sabedoria que nós estamos estudando é o temor a Deus. O que é o temor a Deus? É guardar os mandamentos, é amar a Deus, é respeitar, é obedecer, é servir, é adorar a Deus. Então, sim, é a sabedoria que vem do alto. Muito bem. 17 a 20. Os seus caminhos são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. Ele é árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, lançou os fundamentos da terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se romperam e as nuvens destilam o orvalho. É bem poético, né? Essa parte. Mas vamos pelo 17. A palavra de Deus, a sabedoria de Deus, ela nos guia e sinaliza o nosso caminho.
Por isso que a gente anda seguro, a gente anda em linha reta, numa direção, a gente anda numa prosperidade, porque é o próprio Deus, através da sua sabedoria, que nos guia, que sinaliza o nosso caminho. Outra coisa poética, né, que é uma simbologia, árvore da vida, árvore de vida. Eu particularmente amo e admiro muito as árvores. E a Bíblia tem muitos exemplos de árvores. E são citados até os tipos de árvore. Em tudo que é livro tem árvore. Da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é falado sobre árvore. Por quê? Porque a árvore, ela é um símbolo de vida. Ela tem raízes. Ela dá flor, ela dá frutos, ela dá sombra. Ela simboliza força, firmeza, prosperidade. Quer dizer, ela nos dá uma ideia de uma vida que tem sentido. Então, tu ter sabedoria é como tu ter a árvore da vida. A tua vida tem um sentido, tem um propósito. E aí depois fala sobre a criação, que também é bem poético, né? Se a gente pensar sobre isso. De que o mundo, a terra, a própria criação de Deus, ela já demonstra sabedoria. Porque nada é feito ou criado por Deus de uma forma errada. Não, tudo é com propósito, é com sentido, é com sabedoria, é com inteligência. A gente, por exemplo, olhando para uma árvore, é aquele do design inteligente, né? Se tu olhar para um relógio, tu vai dizer, mas o cara que criou esse relógio, tu olha para um carro, né? Tudo que tu olha, que tu admira, que tu acha belo, que tu acha maravilhoso, tu pensa, quem criou era mais maravilhoso, mais inteligente, mais belo. Então é isso que o mundo, que a criação de Deus faz conosco. Por isso que Paulo diz que nós somos indesculpáveis, porque os atributos visíveis e invisíveis, tudo que Deus é revelado através da criação. A gente pode observar a natureza e isso nos enche de paz, de esperança, de saúde mental, porque acalma, né, a nossa mente, o nosso coração. A gente se conecta com o próprio Criador através das obras da criação. E quando Jesus falou para a gente observar os pássaros, Jesus falou sobre os lírios, são tantos exemplos que não tem como tu ser feliz e tu ter sabedoria se tu não te conectar com a natureza, com a criação de Deus. E isso não tem nada a ver com questões modernas ou uma moda agora. Não, a Bíblia sempre falou, porque nós somos a obra da criação. Nós fazemos parte dessa criação, né? E aí tem aquela parte da água, né, das fontes. Se tu estudar o ciclo da água, tu vai descobrir Deus. Porque não tem como tu não parar para pensar como que a terra, sendo terra, tá cheia d'água. E como que essa água não inunda, não enche a terra. É porque Deus colocou limites. Tem água na terra? Sim, mas tem a água da chuva, tem a água da neve, a água da geada, do orvalho que foi citado, dos rios, dos mares, das fontes, água que brota das pedras. Meu Deus, quem ia fazer tudo isso se não fosse o Criador, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Soberano? Então, o ciclo da água na natureza é a prova da sabedoria, da inteligência, do entendimento de Deus. Não tem como tu não refletir sobre isso e adorar Deus, reconhecer o poder de Deus. A água está presente em todos os seres vivos e isso é uma prova da presença de Deus, a assinatura do Criador em tudo, né? A inteligência do Senhor. Então, sim, coisas grandes ou pequenas na natureza, na criação, revelam o próprio Criador. De 25 a 28. Não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios, quando vier. Tá falando a respeito do medo, né? É que, tipo assim, tu ter a sabedoria... Tu quer ler o 24 para ficar mais claro? Pode ler. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Não temerá o pavor repentino, Isso. nem a desgraça dos ímpios quando vier.
porque o Senhor será a sua segurança e ele não deixará que seus pés sejam presos. Li até o 26. Tu pode ir até o 28, tu quer que eu fale? Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo, vai e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para dar. Se você tem isso em suas mãos, agora. Poderíamos ter dividido, né? Né? Então, o que está falando ali? Primeiro, a primeira parte seria de que a sabedoria também é prudência. Nós podemos considerar que a sabedoria divina também é prudência. Tu me ensinou, né, o princípio da prudência que tu falou, que é um princípio da contabilidade, né? Pois bem, o Senhor nos dá isso também. Quanto mais sábio nós formos, quanto mais nós buscarmos sabedoria, mais prudentes nós seremos. E a prudência é essa sabedoria posta em prática que nos livra literalmente de perigos, de desastres, de coisas horrorosas que as pessoas impulsivas, inconsequentes, se jogam, loucas, insensatas, né? Então, tu não vai temer os desastres, as destruições, as coisas repentinas, porque tu é sábio. Então, tu é previdente, tu é prudente, tu é ponderado, tu tem uma vida planejada, organizada, estabelecida de uma forma para não ser pego de surpresa. A sabedoria anda junto com a prudência anda junto com a sabedoria. E isso nos livra, na prática, de desastres, de acidentes, de perigos, de coisas que podem ser evitadas com um mínimo de segurança, de previsão de algumas situações, né, no dia a dia, na vida da gente. A outra parte também fala sobre Deus nos proteger, que Deus tem a nossa parte de sabedoria e de prudência, mas tem algo que nós não podemos prever. Então, há a proteção de Deus na nossa vida. Nós experimentamos que Deus é o nosso escudo, é a nossa fortaleza. Ele nos livra do mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livre do mal. Então, nós temos livramentos todos os dias. Nós vivemos em segurança porque Deus disse, nos prometeu essa segurança. Ele disse que nos protege, ele disse que ele é o nosso escudo, que ele é a torre mais alta, ele é a rocha mais alta, ele é a nossa fortaleza, o lugar onde a gente pode se proteger, se esconder. São várias figuras que a gente pode ficar debaixo das suas asas, que indica o quê? Que Deus nos protege, que Deus nos livra do mal, que ele guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, enfim. A palavra de Deus está cheia de exemplos de que nós somos protegidos, que Deus cuida de nós. A outra parte, né, é tu fazer o bem. Como é que a gente vai receber o bem do Senhor, a bondade do Senhor, experimentar esse amor, ser objeto dessa bondade, desse cuidado e não fazer bem ao nosso próximo? Então, nós devemos fazer o bem também. Nós devemos perseverar na prática do bem, porque existem pessoas à nossa volta com necessidades, existem pessoas sofrendo, necessitados, e nós podemos socorrer essas pessoas. Isso é fazer o bem. Nós fomos feitos para as boas obras. 31, 32 e 33. Não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém a morada dos justos ele abençoa. Amém. Não devemos invejar os violentos, nem imitar, nem aprender seus comportamentos. Se a gente ouve, ou fica sabendo, ou assiste alguma coisa assim, a gente não deve admirar isso.
porque é uma distância muito curta entre admirar e estar fazendo igual. Tu concordar com aquilo, tu aplaudir, e daqui a pouco tu tá repetindo o mesmo procedimento, o mesmo comportamento. E a palavra diz que o Senhor detesta isso, detesta. Olha o verbo, detesta os perversos. Ele amaldiçoa a casa dos perversos, dos ímpios, dos violentos, das pessoas que são más, que fazem coisas ruins. Mas Deus abençoa o lar dos justos. Ele quer ser amigo dessas pessoas. E no Sermão do Monte também, uma das bem-aventuranças é os pacificadores, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, se Deus detesta o violento, o pacífico se torna filho. Ele reconhece o pacífico como seu filho. E o violento ele detesta, ele rechaça, ele repulsa, repele, ele não aprova esse comportamento. Porque ele não é violento, então ele não quer que seus filhos sejam violentos. E a Bíblia também diz que a intimidade de Deus é para aqueles que o obedecem, que o temem, que fazem a sua vontade. Então, se ele se afasta dos violentos, ele se aproxima daqueles que são obedientes, tementes, pacíficos. 35. Os sábios herdarão honra, mas aos tolos está reservada a vergonha. Esse é um provérbio típico, né? Porque está dizendo que a sabedoria é uma herança, ela é, vamos dizer assim, recompensadora com honra. A sabedoria nos recompensa com honra, mas a tolice, a insensatez, a loucura nos recompensa com vergonha. E uma vergonha pública, quer dizer, todos vão ver a tua desonra, a tua vergonha, tu vai ser colocado numa situação ridícula, porque é isso que a tolice, a insensatez, a loucura faz com o ser humano. E a sabedoria, ao contrário, ela te dá prosperidade, riquezas e honra. Esse é o resumo desse capítulo. Muito obrigada mais uma vez. Amanhã, capítulo 4.